Então, tá entrando já. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Você pode até esperar um pouquinho, fala, vamos esperar Os que estão entrando. entrar, né? Aí você começa a falar. Isso daí, ó. Acho que ficou bom o som. Bem-vindos, boa noite. Mais uma live do nosso grupo, do nosso projeto social, voluntário, grupo de apoio materno-infantil. Tudo bem? Deus abençoe. Meu nome é Fabiana. Estamos aqui em mais uma live do nosso grupo voluntário GAMI, Grupo de Apoio Materno-Infantil, em Adamantina, interior de São Paulo. Sejam bem-vindos os que estão entrando. Convidamos as mamãezinhas, gestantes, lactantes, os avós, os avós, titios, titias, quem faz parte, com certeza cada um de nós já experimentou. Ou quem é mulher, se é mãe, a amamentação, quem pôde experimentar, é uma experiência muito especial, uma experiência inesquecível. Lembrar que por que o mês de agosto é considerado mês dourado? Mês dourado porque o leite materno vale ouro. Eles dão esse significado. O leite é o alimento que vale ouro, um alimento que nunca vai ter igual. O tema desse ano, todo ano eles têm um tema, né? Já faz 30 anos que eles colocam como o mês de agosto o mês mundial. Até as forças das políticas públicas, né, as pessoas que estão envolvidas nesse assunto, né, o assunto do aleitamento materno, ele envolve várias esferas da sociedade. Uma das notícias que a gente teve é que as pessoas que estão na frente dessas políticas públicas, eles estão reivindicando que o ano de 2022 seja um ano mais para lembrar do aleitamento materno, como se fosse o ano inteiro para lembrar. Os 365 dias, como se fosse com algum lema, com algum assunto, com alguma informação. De tanto que é importante, de tanto que a gente sabe que uma live, o tempo é curto para a gente falar tudo que a gente gostaria. Eu agradeço muito as convidadas, as profissionais convidadas que aceitaram o nosso convite, que eu já vou convidar. Agradeço todos os voluntários do GAMI. Agradeço as mamães, as que já estão sendo assistidas pelo projeto. Agradeço todas que receberam nossas visitas e continuaram perto, né? O nosso projeto a gente visitava dentro da Santa Casa. Na pandemia a gente ainda não tem essa possibilidade de fazer a visita, principalmente do pós-parto, ali na maternidade da Santa Casa de Misericórdia de Adamantina. E estamos agora com esse mês mais movimentado. Foi realizada a Hora do Mamaço, dia 7 de agosto no CIS, no Centro Integrado de Saúde. O nosso mamaço da sede será realizado dia 21 agora. As mamãezinhas estão convidadas, depois a gente dá mais informações do horário. E recentemente conseguimos até criar um folder mais informativo. Então nós temos bastante novidades. Queremos acolher todos que estão entrando, aceitamos sugestões, aceitamos mais voluntários, aceitamos doações que nós temos no bazar, aceitamos doações de roupas usadas, brinquedos. Deus abençoe a todos. Então, como é muito amplo o assunto, nós temos aí um tempinho para falar um pouquinho. Eu já vou convidar, deixa eu só ver quem já me mandou a solicitação. Eu já vou convidar a Lívia, enfermeira. A Lívia, enfermeira, já vou convidar. A Lívia, ela é formada pela faculdade aqui de Adamantina e ela mora em Brasília. Vou convidar ela já e a gente vai apresentando. A Lívia, ela se formou em Adamantina em 2006. Ela tem especialização em medicina tradicional chinesa no IBRAM de Marília. Li, boa noite, Li. Tudo bom? Boa noite, Tudo pessoal. bem?
Depois vocês É um avisam, prazer. avisem se o som tá legal, tá? Que eu tô com fone, Lia. Não sei se você tem que usar fone também. Então Vê se tá ali, me escutando bem. Eu tô sem fone, se precisar eu pego. tá bom. Então ali, Li, muito obrigada pelo carinho. Você faz parte da família Gami, tá até aí com a blusa, né? Graças a Deus, nos ajudando. E foi mesmo, né, que na pandemia que você chegou, mas a gente agradece muito de fundo do coração toda a sua ajuda. Então ali, ela se especializou em medicina tradicional chinesa em Marília, em 2017. Ela também tem a especialização em aleitamento materno pela Unifil Londrina. E desde 2012 ela atua em Brasília como consultora de amamentação e cuidados materno-infantil. É uma alegria, Li. Eu agradeço se você der essa introdução desse tema, até eu não falei ainda. O tema, então, qual que é? O ano passado, vamos lembrar que era o tema do meio ambiente. Muitas informações importantes. O tema desse ano é proteger a amamentação, uma responsabilidade de todos. Todos participam desse momento, desse assunto. Todos têm que estar perto dessa mãe. Até a gente lembrou que a atenção, até o nosso grupo tem esse nome, até Grupo de Apoio Materno Infantil, e até não é infanto-materno, porque primeiro a gente tem que pensar na mamãe, em tudo que está acontecendo ao redor dela desde a gestação. E o bebezinho vai chegar, ela tem que estar preparada, ela tem que ter bastante apoio. Então hoje nós vamos falar um pouquinho disso, mas o assunto é amplo, hoje a live só vai ser um pouquinho do assunto. Li, comece a falar e em sequência a gente vai convidar a nossa querida doutora Andréia, dentista, depois a Flávia, nutricionista, e a doutora Raíssa, médica. Obrigada, Li, pode começar aí. Bacana. Obrigada a você. É um prazer estar aqui. Boa noite a todos. Hoje a gente vai falar bastante sobre aleitamento de forma geral, né? Mas enfatizando o algosto dourado. Tá tendo um barulhinho aí? Não, que eu ouvi um. Tá tudo bem, tudo pessoal? bem. Então, o algosto dourado, a Semana Mundial do Aleitamento Materno, vai ser muito... Tá bom o som aí? Aí, nós vamos responder dúvidas, mas o que eu gostaria de enfatizar é sobre essa rede de apoio, né? Sobre essa mulher ter como se dedicar ao bebê, não sozinha, porque a maternidade já é uma coisa solitária, por si só. A amamentação pode ser muito solitária também, mas tendo esse apoio nos detalhes, muitas vezes. O companheiro vai lá e leva um copo d'água para a mulher, cuida de outros filhos enquanto ela consegue descansar ou estar amamentando. Alguém que vai poder querer visitar a mãe, já poder lavar um prato, fazer uma comidinha, e não ser uma visita, um peso, nesse momento que a mulher já está sobrecarregada. Então, essa rede de apoio, ela tem que ter esse olhar para a mulher, para ela poder realmente se dedicar ao bebê. Então, se fala muito assim, cuide da mãe, para a mãe cuidar do bebê. Porque muitas vezes a gente vai querer pegar o bebê, ajudar, e a mulher só precisa desse apoio para poder fazer esse papel. Não é verdade? Sim. Muito importante, né, Li? Muito importante lembrar que até a gente tem esse sonho do cursinho acontecer, né, das palestras acontecerem antes do nascimento, até para as pessoas que vão fazer parte daquela família, né, que já fazem, às vezes até uma madrinha, uma tia, uma avó, às vezes uma conhecida, uma amiga, fazer parte dessas orientações. Porque, né, um dos assuntos desse tema... pode falar, Li. Um comentário que, de uma avó que fala assim, não, eu não amamentei, você não vai conseguir, ou não, seu leite é fraco, de alguém de perto, é muito impactante nesse pós-parto. Então, uma mulher que não está gestante, que não está no pós-parto, ela fala, não, nem vou nem ligar, não vou nem ouvir. Mas no pós-parto, por conta dos hormônios, de toda aquela sensibilização que a gente tem, a gente fica muito sensibilizado mesmo com os comentários. Então, moderar mesmo os comentários, procurar ajuda especializada, ajuda de profissionais que vão ver cada caso. Não existe recomendação geral assim, que funcione para todo mundo, né? Existem recomendações do Ministério da Saúde que funcionam para a grande maioria.
Mas se não funciona para você, procure ajuda para ver o seu caso, né, em particular. Porque não é uma receita de bolo, então cada um vai ter uma recomendação diferente. Sim. Oli, se você puder falar um pouquinho sobre a sua experiência em Brasília, rapidamente, e também como você foi descobrindo, até a Lívia, ela teve a experiência do parto domiciliar, é bênção, né? A gente sabe que envolve muitos assuntos, ela teve que, claro, ter plano A, plano B e plano C, foi maravilhoso a experiência dela. Maravilhosa. E, Li, como que foi quando você descobriu sobre a iniciativa do Hospital Amigo da Criança? Qual que foi o seu contato lá? Porque a nossa realidade aqui ainda está um pouquinho longe. Como que foi, assim, se você puder dar uma resumidinha? Sim. Brasília foi uma coisa muito interessante, porque eu conheci o movimento das doulas, que também, né, fala do parto humanizado, não necessariamente o local, né, e nem a via de parto, mas sim da mulher ter essa autonomia, esse respeito às suas necessidades e vontades respeitadas. Sempre, claro, com muita segurança, embasado em evidências científicas. Então, o profissional embasado vai informar para a mulher, né, quais são as melhores diretrizes, o melhor caminho, e se a mulher segura, ela vai conseguir se sentir ouvida e seguir as recomendações. E lá eu tive o prazer de conhecer profissionais incríveis, né, com a doutora Miriam Santos, que é um exemplo assim, de profissional, de ativista que consegue fazer as coisas acontecerem. Então, ela, lá em Brasília, eu conheci algumas iniciativas, né, do Hospital Amigo da Criança, como é que funciona as orientações, né, nesse ambiente. Então, o hospital ele não muda muito de estrutura, mas sim de recomendações. Então, o uso de bicos artificiais lá não é permitido, é orientado de oferecer o leite de uma maneira que não atrapalhe no aleitamento materno. A fórmula, ela é usada como medicamento mesmo. Então, se necessário, ela é oferecida em copinho como medicamento, mas é sempre incentivado ao máximo essa mãe fazer essa extração de leite, oferecer, se ela não estiver conseguindo pôr no peito. Ou fazer o manejo e colocar no peito mesmo. Então, é uma mudança, assim, de atitude, né, que vai fazer uma diferença gigante aí, né, no aleitamento materno, né, nos 10 passos para ter um aleitamento materno, de uma alimentação complementar saudável, tudo isso vem da orientação dos profissionais que seguem as recomendações científicas, né? Que bênção, Li. Li, uma das estratégias desse tema é lembrar como se fosse o combate, né, ao marketing digital exagerado, do substituto de leite materno, dos bicos artificiais. Então, assim, se você puder só falar um pouquinho o que você viu disso, né, e o que a gente, como um simples grupo de apoio, pode auxiliar, né? Claro que eu até falei, nossa, se tivesse muito mais médicos que escolhessem pediatria, né, que a gente sabe que médicos pediatras acabam sendo poucos. Então, e um dos slogans, né, que a gente lembrou da oficial da Sociedade Brasileira de Pediatria aleitamento materno, desse ano, né, aleitamento materno, pediatra, faça a diferença. Lembrando que é difícil para eles também. Muito, né? Porque a questão, né, como você estava falando, da publicidade, do lobby, da indústria, né, do leite, ela é muito forte, ela tem muito dinheiro, então ela consegue acessar. E a NDCal, que é um que regulariza essa comercialização de produtos que competem com o aleitamento materno, né? Então, fórmulas, bicos, chupeta mamadeira. Existe, né, essa regulamentação já pela NDCal, que você não pode fazer promoção de leite artificial, né, de fórmula. Então, se você vê numa farmácia uma promoção que é preço tal, com desconto tal, isso está irregular. Ou uma parte só com expositores da chupeta mamadeira com destaque, né? Também não pode. Então, isso até se consegue fazer hoje em dia. Bem, o problema são as redes sociais, que não tem uma regulamentação sobre as redes sociais. Então, vai muito, né, a indústria paga
blogueiras, youtubers, para fazer essa propaganda. Então, agora está criando formas de conseguir regulamentar isso daí. Mas é sempre interessante, né, se ver, conversar com essa influencer, falar, olha, não é interessante, por causa da Dani Becal, mostrar, né, a gente que é da área do aleitamento materno, sempre conversar, e sempre com muito respeito, muita educação, porque as pessoas às vezes não sabem, não entendem, será que dá problema mesmo? Muita gente não sabe que, né, bicos artificiais podem causar o desmame, a confusão de bicos. Então, a conversa ela tem que ser sempre muito acolhedora e ampla para agregar pessoas, né? Então, a gente não está brigando, a gente está agregando, mostrando informações baseadas em evidências científicas, e aí cada um vai seguir conforme, né, quer. Mas a gente tem que ter esse trabalho sempre educativo aí para a população. Sim, Li, muito obrigada. Vamos já convidar a doutora Andréia, que daí ela fica com a gente um pouquinho. A doutora Andréia é de Araçatuba, minha colega, dentista, odontopediatra. Andréia, oi! Oi, pessoal! Tudo bem? Que saudade! Eu vou colocar um Olá. filtro aqui, Ai, que legal! porque hoje o dia foi corrido. Nossa, Andréia, Gente, imagino! maravilha, revelas! É, verdade! E depois a gente tem que ter outra live. Peraí. Então, a doutora Andréia Stankiewicz, depois você pode me corrigir, Andréia. Dentista na Clínica Viva Vita, Instituto de Saúde em Araçatuba. Ela é especialista em odontopediatria, ortopedia funcional dos maxilares, aleitamento materno, doula e educadora perinatal. Tem um nome aqui em inglês, né? Gentle Bird. Laser terapeuta e instrutora de Chantal, mestrando em saúde materna e infantil. Nossa, que maravilha! Então, assim, é muito importante a troca, né? Então, a gente quis convidar também você, doutora Andréia, para passar um pouquinho da sua experiência, do que você tem vivido também, que a gente sabe que o que é essa escolha da prevenção é um caminho difícil, mas a gente tem esse sonho, né, de prevenir e para conseguir trazer mais saúde, né, tranquilidade. Doutora Andréia, obrigada pelo carinho, pode começar a falar um pouquinho, fica à vontade, Deus abençoe. Perfeito. Boa noite, pessoal. Bom, eu conheci o Grupo Gami, né, através da Fabi, e como esse mundo é pequeno, né, Lívia? Olha onde estamos, todas você aqui ver. reunidas. A Lívia foi minha colega na especialização e muitas saudades também daquele tempo, né? Foi tão bom. Muito bom. A nossa turma, os conhecimentos todos que a gente agregou, as experiências, porque cada uma dentro de uma área, né? A gente ia trocando, foi, nossa, muito enriquecedor. E realmente a prevenção assim em saúde, se a gente não falar de amamentação, a gente não está fazendo prevenção. Então, eu comecei atuando com a criança, né? Então, assim, as crianças, na época que eu formei, ainda não era comum chegarem muitos bebês, né, no nosso consultório. Então, a gente pegava criança maiorzinha, de 3, 4 anos para frente, assim, mas mais comum, né, Fabi? E aí, ali eu comecei, né? Eu tinha tido uma aula com a doutora Gabriela Doroti de Carvalho, que era uma dentista maravilhosa, que falava de amamentação. Eu acho que foi ela que abriu o olhar de muitos dentistas e outros profissionais por aí para esse tema. E me apaixonei, né? Porque eu percebia que tinha muitas crianças no nosso consultório com aquelas características da respiração bucal. E ela explicava que tudo isso surgia lá no início da vida, de acordo com os estímulos que essa criança recebia. Então, se ela era amamentada ou não, era um fator primordial aí na prevenção, né, de várias disfunções do sistema estomatognático, que faz parte aqui a boca, o queixo, né, os dentes e tudo mais. E também do crescimento, né? Como que a nossa face e o nosso corpo iriam crescer e se desenvolver. E aí, uma das questões básicas era o uso dos bicos artificiais, que vocês estavam até comentando a respeito da NBcal, né?
Então, assim, muitas crianças utilizando chupetas, mamadeiras e muitas crianças desenvolvendo problemas por conta disso. Justamente porque um dos primeiros mecanismos de interferência dos bicos é no aleitamento materno. Então, a gente já perdia a prevenção aí. E aí, assim, eu fui indo cada vez um pouquinho mais para trás, né? Me especializando um pouquinho na parte do tratamento dessas alterações oclusais. E aí depois, fui entrando na área da amamentação, na área do parto, porque eu, quando tive os meus filhos, né, quis também viver essa experiência. E aqui na nossa região era muito difícil, né, a gente ter uma equipe que já trabalhasse, né, com o parto humanizado. Então, eu quis justamente estudar e me aprofundar para poder proporcionar isso para outras famílias também aqui na nossa região. E, enfim, hoje eu amo, né? Eu acho que quanto mais cedo a gente consegue, se a gente consegue trabalhar com a gestante, ou ainda quando ela estiver se preparando, né, para a gestação, ainda Sim. na pré-concepção, nossa, aí a gente tem realmente resultados maravilhosos. Não sei se vocês também observam isso. Claro, claro. Eu tive a graça de ser aluna da doutora Gabriela também, que saudade. E eu e a Andréia nos conhecemos em curso em Araçatuba. Tenho esse sonho de conseguir fazer os cursos que a Andréia fez. Vamos continuar somando, né, doutora Andréia? Olha só, eu ia comentar o que você, de acordo com o tema, o que você conseguiu em Araçatuba, por exemplo, porque eles falam que é para a gente tentar ter o consultório, que eles falam consultório amigo da amamentação, que é claro que eles falam mais para médico pediatra, mas você teve alguma já, assim, ou contato com algum pediatra que consegue ter esse consultório amigo da amamentação? Como que é em Araçatuba? Isso, qualquer área da saúde pode ser um Pode, consultório amigo né? da amamentação, Uhum. né? Desde que siga alguns passos, né? Foram desenvolvidos, inclusive, pelo Dr. Marcos Renato, de Carvalho, do Rio de Janeiro, que tem o site aleitamento.com, e o Dr. Moisés, né, lá de São Paulo. E é proposto, assim, apenas algumas questões mesmo de incentivo, de apoio, de proteção, né, para que o profissional tenha um olhar diferenciado para essa díade, né, de mães e bebês em fase de aleitamento. Então, o nosso consultório aqui, o Viva Vita, é um consultório amigo da amamentação, e eu ainda não conheço outros. Aí vocês têm mais profissionais já? Então, então, acho que está crescendo, né? Está crescendo. É um pouquinho difícil ainda. A gente sente que pela quantidade de médico, eles lutam para conseguir também cuidar das outras situações. Então, assim, aqui a gente não escutou ainda, e graças a Deus eles apoiam o GAM, eles apoiam o projeto, e a gente tem que crescer junto, né? Então, pensando nesse tema, doutor André, se você quiser fazer algum comentário pensando no que você viu do tema, porque eles até estavam tentando falar que a amamentação ela merece os 365 dias do ano para falar um pouquinho. Se você quiser fazer mais algum comentário, e depois, porque aí no final nós vamos ter as perguntas. Ah, legal. Então, é responsabilidade de todos, né? E a gente sabe, assim, que nós, profissionais da área da saúde, nós temos um peso grande nisso. E muitas vezes a gente não tem uma formação adequada na parte de aleitamento materno. E por isso que a gente precisa ir buscar esse conhecimento, né? Em cursos, em capacitações, especializações. A gente não sai pronto da faculdade com um olhar já para a amamentação. E não é só na área do odonto, né, Fabi? Eu acredito que é na enfermagem da Lívia, é na nutrição, é na fonoaudiologia, é na pediatria também, infelizmente. Nós tínhamos, né, Lívia, uma colega pediatra, a doutora Fernanda Lima, lá de Florianópolis, e eu lembro muito dela comentando assim, que eles tinham muito pouco aleitamento materno na formação, tanto na graduação como na residência. Né? Ela falou que era coisa de uma aula, né, em cada um
em cada uma das especialidades ali que Eu ela acho que o citou. TCC dela foi sobre isso, a TCC da pós, foi sobre o tempo, né, de estudo de aleitamento materno na pediatria, se eu não me engano, foi uma coisa assim. Porque realmente, né, a gente parece que não tem necessidade de aprender, mas, né, na prática a gente vê as dificuldades aí na maioria das mulheres. Exato, e aí a gente não fica preparado para apoiar, né, essas mães que estão amamentando ou que estão com dificuldades, ou os próprios bebês. Então, justamente assim, acho que essas semanas mundiais de amamentação e todo esse movimento, o Agosto Dourado, que é maravilhoso, e se pudermos, né, que tenhamos 365 dias aí para estarmos colocando esse tema em pauta. A gente sabe que isso salvaria a vida de 1 milhão de bebês no mundo, se as mulheres, né, Sim, se os bebês fossem amamentados. Até 20 mil mortes maternas poderiam ser evitadas também através do aleitamento materno. São bilhões de dólares também nas economias dos países. Então, hoje nós temos estudos mostrando, assim, acompanhamentos de corte, né, que são estudos que acompanham os indivíduos durante anos, e eles observaram que a renda das pessoas amamentadas por mais tempo era maior, a escolaridade, e a inteligência, inclusive o QI, né? Justamente porque o leite materno é um alimento que está promovendo todo o desenvolvimento do sistema nervoso, do cérebro, o desenvolvimento ótimo do corpinho. Então, justamente a gente precisa realmente estar trazendo esses assuntos à tona para que cada vez mais profissionais se capacitem e tenham um olhar especial para mães e bebês em aleitamento, para que a gente não caia em desmames, né, por falta de orientação, por falta de manejo, que às vezes são coisas simples, né? Dicas simples que a gente pode dar ali desde a gestação, preparando a gestante, né, para o aleitamento, que não é preparar o peito já está sendo preparado pela mãe natureza, mas é preparar a cabeça para que ela tenha informações, para que ela busque uma boa rede de apoio, para que ela consiga amamentar. Para que no parto os protocolos sejam adequados, sejam voltados, né, para que esse bebê tenha a oportunidade de mamar, para que ele seja colocado no pele a pele, para que seja um parto mais respeitoso possível, né, todos os protocolos científicos, como a Lívia falou, respeitados. E no pós-parto, que ela saiba onde procurar ajuda quando ela precisar. sim. Que bom, doutor André. Lembrar que a porcentagem é tão pequena, que é pequena do aleitamento exclusivo ainda, que o desafio, né, de se aumentar, eles têm, nesse tema, eles discutiram isso, né? Que o desafio é de se aumentar o aleitamento exclusivo em 50% até 2025. Porque Pensa então que nem essa metade taxa dos é nossos muito bebês estão pequena. mamando um Sim, tempo mínimo, né, recomendado. sim. Sim, eu vou convidar a doutora, a Flávia nutricionista, a gente fica aí, vamos ficar aqui mesmo, a gente vê se dá certo de ficar em quatro e depois a doutora Raíssa. Obrigada a todos que estão entrando, Deus abençoe, as mamãezinhas podiam entrar também um pouquinho. A Flávia, nutricionista, irmã da Lívia. Olha só, ela que fica com as crianças bastante, né, Li? Ela que faz a comidinha. Oiê! Flá, Tudo bom, menina? Muito tudo bem? privilegiada. Que ótimo, Flá! A Flá é nutricionista, Flávia Souza, nutricionista, especialista em nutrição clínica e nutrição materna infantil. Que bênção, Flá, que você tem você escreveu, que você acredita que a alimentação vai além do teor físico, faz parte do nosso social e a maneira que nos relacionamos com os outros. O ato de nutrir deve ser uma parte prática, confortável e divertida da vida, achando cada um seu equilíbrio. Que bênção, Flá! E tudo começa com o leite materno, né? O que você gostaria, Flá? Seja bem-vinda. Obrigada, Fabi. Obrigada pelo convite. Tudo bom com vocês? Que bom.
eu tô conseguindo acompanhar um pouco. E realmente, a parte da amamentação está sendo mais naturalizada agora, com os mamaços em público, para deixar a mulher à vontade também nesse momento que ela precisa ter segurança e conforto Sim. com toda a sociedade, né? Para poder fazer a amamentação de livre demanda. Então, essa parte é fundamental para a criança e para a mãe, né? O conforto dela. E isso, o compartilhar, né? É a hora que a gente falou da hora do mamaço que eu falei rapidinho. Eles sugerem sempre ao ar livre, que é para essas famílias se encontrarem, que é o que não aconteceu na pandemia. Porque é um dos motivos, né, também da maternidade, a mamãe, ela tem tanta vontade depois de conhecer outras mamães que estão passando pela mesma experiência, então esse momento é muito, muito especial, e aqui em Andamantina a gente conseguiu fazer 2017, 2018, 2019, 2020 foi a live, e esse ano a gente conseguiu pelo menos fazer um pouquinho, seguindo os protocolos, né, e graças a Deus pelo menos usando máscara, né, e aí a gente foi autorizada. O Flá, você quer deixar já uma dica para essa mamãe que está com, então, independente dela trabalhar fora ou não, porque aqui a gente sabe que aqui no Brasil ainda é difícil essa situação de licença maternidade, que é um dos assuntos também do tema. No Brasil é bem diferente, aí tem situação de cada município, de cada estado. Então essa mamãe, Flá, que também estava sem escolinha funcionar, essa mamãe que precisa voltar logo para o trabalho, se você puder dar só uma dica rápida para ela não ficar preocupada, porque eu lembro que quando a gente visitava, que a gente ainda não voltou, ele ainda falava assim, ó, na hora que completar uns 60 dias de vida do nenê, já vai pensando o que vai acontecer daqui 2 meses, vamos colocar assim, né? Daqui 1 mês, né? Dependendo da sua realidade. Então a gente sempre tentou lembrar de falar do armazenamento caseiro, do leite materno. Ela não precisa pensar que ela vai deixar de oferecer o leite materno porque ela vai voltar para o trabalho, né, Flá? O que você gostaria de dar de dica? Não, essa parte. Aqui no interior, o que eu tive contato era a mãe tinha que voltar para o trabalho, só que como mora perto, ela até consegue, às vezes, voltar e dividir o horário, né? Eu fazendo almoço. Isso, Então, isso também pode ser conversado, se é possível para ela. Mas com certeza, fazer a extração, guardar e poder oferecer alguém que cuida, né? A avó, alguém que está cuidando para poder oferecer esse leite. Procurar oferecer só o leite nos primeiros 6 meses, reforçando, né? Para ele não ter. Vai já hidratar e vai dar os nutrientes necessários. Então, você colocar água, colocar chás, não é recomendado para ele poder ter esse aporte nutricional para o crescimento, para o desenvolvimento. E sim, já se planejar, como você falou, Fabi, com antecedência. Já conversar, sim. já ver como é que vai armazenar esse leite, para oferecer no copinho, como é que vai fazer, como é que vai ser essa passagem, né? Sim. O Flá, já deixa uma dica antes de aparecerem as perguntinhas, já deixa uma dica desse mito que a mamãe tem sobre até a alimentação dela. Se você puder falar um pouquinho como nutricionista, né? Como cada um pensa de um jeito. Só deixa uma diquinha assim para elas, da mamãe lactante, se você puder. Qual mito? Não ouvi, falei um Do que elas devem comer, do que elas podem ou não comer, né? Assim, são vários mitos, né? Então, com certeza, sempre tem essa dúvida, porque às vezes apresenta um desconforto, ela já associa algo que ela está comendo, começa a cortar alguns alimentos da sua dieta, e isso não é necessário. É bom ter uma normalidade na alimentação. Se tiver uma repetição, aí sim ela vai entender que o nenê, toda vez que ela come determinado alimento, o nenê sente um desconforto, aí é bom investigar. Aí é bom sim, suspende, vai ver se não tem alguma alergia, vai ver o que está acontecendo. Mas cortar não é recomendado. Você vai metabolizar aquele alimento, né, no seu organismo, se você vai oferecer nutrientes. Algumas coisas sim passam, né, para o leite. Sabores, é bom a mãe ter uma dieta variada, para o nenê depois da introdução alimentar ter mais facilidade, isso vem desde a gestação. Mas não é para ela ficar
querendo cortar tudo. Tipo, teve um desconforto, eu vou cortar esse alimento da minha vida até a introdução. Não precisa fazer isso. É só uma dieta realmente normal. Não é momento, uma coisa importante, de fazer dietas restritivas. Porque a mãe realmente ela tem uma necessidade maior de calorias por causa da produção. Ela tem uma necessidade de mais de 600 calorias em média para a produção do leite. Então a gente faz um cálculo, faz algo individualizado, vê quanto que ela precisa, coloca esse número e faz uma retirada de algumas calorias para ela ir perdendo peso lentamente. Só se ela estiver ganhando peso, coisa que vai pensar em fazer uma operação, mas se não, a dieta dela já vem sendo. As mulheres já cuidam mais da alimentação desde a gestação. Então já tem uma alimentação mais balanceada, geralmente. Então, comer de tudo e só ficar atenta. Uhum. Com alguma alteração, né? Sim, com certeza, Flá. Com certeza, Flá. Você quer já dar alguma dica muito breve daquela mamãe que começou a dar a comidinha, que começou a introdução alimentar? Porque, né, a gente sabe também que depende da realidade de cada um. Nós gostaríamos que só começasse após os 6 meses. O que você gostaria de resumir? É importante realmente começar, né, aos poucos e esperar o trato gastrointestinal do neném estar mais amadurecido. Porque ele pode ter, mas não tem esse trato gastrointestinal amadurecido. Isso pode levar a mais preocupação, ela achar que está com algum problema e pode ser isso. E colocar devagarzinho, tentar fazer realmente após os 6 meses, fazer uma análise individualizada, se ela precisar realmente sair, vamos ver todas as questões. Mas começar com fruta, espadinha, algumas coisinhas assim para aceitar. Se a criança não aceita, é bom dar um tempo naquele alimento e depois oferecer mais para frente. E tentando, assim, aos pouquinhos mesmo. Sim. Que bom, Flá, que bom. A gente gostaria de ter aulinha com você, né? Eu gostaria então de, assim, como eu vou precisar de ajuda aqui para ver as perguntas, né? Com certeza a Raquel já está ajudando a gente a ver o que as mamães questionaram. Agora, o que vocês acham? Eu convido a doutora Raíssa já para se apresentar e depois, que não acho que não cabe 5. Né? O que vocês acham? A gente fala para a Flá ou para a doutora Andréia sair um pouquinho e depois elas voltam, Li? O que você acha? Pode ser, né? O que você liberar acha? a Flá para ver as crianças? Tá bom, Flá. Ô, Flá, a gente agradece muito. A gente, né? Eu sei que vocês têm que voltar para Brasília, mas continuam sempre bem-vindas aqui em Adamantina, tá bom, Flá? Obrigada por tudo. Obrigadão, você. Dá um beijo neles aí. Pode deixar. Tchauzinho. Obrigada, até. As crianças adoram essa tia. Estou ouvindo chamar aqui. A doutora Raíssa tá de plantão, ela sempre tá animada, ela tá no plantão, aqui na Santa Casa de Adamantina. A doutora Raíssa Lima, oiê! Oiê, boa noite! Boa noite! Que bom, doutora Raíssa, o plantão tá tranquilo? Eu também vou pôr um filtro aqui, hein? Eu nem sei colocar. Que bom, doutora Raíssa! Doutora Raíssa Lima é formada em Presidente Prudente, medicina, médica. Ela fez a residência em ginecologia e obstetrícia em Araçatuba e ela trabalha no consultório em Oswaldo Cruz. Que bênção, doutora Raíssa. Ela preza pelo cuidado individualizado da mulher em todas as suas fases e firme nos plantões, né, doutora Raíssa? Nos plantões, é verdade. Eu queria agradecer a oportunidade de estar com vocês de novo. O ano passado eu também estava, né? Sim. No doutorado. Estou muito feliz de poder participar. E eu acho assim que eu dei a minha parte vai ser mais assim, a gente deu uma olhadinha nas dúvidas das mamães, diversas, assim, sabe? Da parte ginecológica, da parte da amamentação. E aí eu pensei em fazer um bate-papo mais com as mães, assim. Eu abri uma lista aqui, peguei todas as perguntinhas e aí eu pensei em conversar um pouquinho com elas. E aí, se as meninas virem alguma outra pergunta que aparecer, perguntar, que às vezes eu não consigo ver aqui.
Sim, eu vou pedir também para vocês. Tenho umas perguntinhas aqui já pré-formadas, porque nós temos então um grupo de WhatsApp com as mães. Que bom que a Raquel falou um pouquinho com você. A Raquel, que nos ajuda nas redes sociais, ela vai moderando lá os grupinhos, ela foi perguntando para as mamães as perguntas. Pode começar então, doutora Isa, porque você deve ter anotado. Então, eu agradeço se você... Isso. Eu anotei a lista que a Raquel mandou. Olha, tem pergunta de todo tipo, assim, você fala, gente, olha só que coisa. Vamos lá. É, importante. As perguntas foram das mamães no grupo mesmo de amamentação. A amamentação prolongada é recomendado no caso de mães fumantes? Olha que pergunta interessante. Na realidade, gente, o tabagismo ele não é recomendado em hora nenhuma, né? Ele não é recomendado durante a gestação pela grande possibilidade de restrição de crescimento. Meu celular tá apagando, tá tão esquisito, sozinho ele tá apagando. O tabagismo não é recomendado durante a gestação devido à restrição de crescimento importante que ele faz no feto, com as consequências futuras, né? E durante a amamentação, tanto o tabagismo o ativo da pessoa que fuma mesmo e até o passivo, gente, olha que coisa. Aquela gestante que é uma fumante passiva, o que é isso? Aquela gestante que tem alguém que fuma em casa perto dela, já é consequência para ela na amamentação. Porque eu estava vendo sobre isso, causa um déficit cognitivo e motor no bebê no futuro. Claro, não é em todos, mas pode acontecer um déficit cognitivo e motor naquela criança. Gente, 1 minuto, eu vou ter que atender o telefone. Doutor de plantão. Claro, claro. Oi. Aí, doutora André, enquanto isso, fala um pouquinho da sua experiência de doulagem, rapidinho. Se você quiser, né? Já vou... Que bom! Vamos lá. Mas daqui a pouquinho você fica à vontade aí, tá, doutora? Tá bom. Ó, agora a gente vai para mais uma pergunta. Sabemos que o ideal é iniciar a amamentação imediatamente após o parto. Mas como acontece quando o leite da mãe ainda não desceu? Então, eu vou contar a minha experiência que nós temos aqui na maternidade. A gente tenta não fazer confusão de bico. Vai lá e dá chuquinha para os bebês. Por exemplo, não desceu ainda, é claro. A gente usa de algumas medicações, ocitocina para ajudar aquela mãe, estímulo, com compressinha quente, essas coisas. Mas enquanto isso, a gente não faz confusão de bico. A gente já não vai dando chuquinha pro neném aqui na maternidade, não. E a gente ensina a mãe em casa também, não. A gente dá o leitinho no copinho. Algumas vezes a gente usa de fórmula, quando não temos o banco de leite materno aqui, né? Mas a gente procura não fazer confusão usando aquele copinho. E a gente ensina a mãe a usar o copinho também. Que bom. Ó, essa É muito pergunta importante. é para as dentistas desse grupo. O Ah, açúcar do leite materno causa cárie nos bebês? Preciso higienizar a boca do bebê na mamada noturna? pode falar, doutora Andréia. É deixar para você, Fabi. Então, o açúcar do leite materno, na verdade, ele vai alimentar bactérias do bem. A gente fala, né, que ele é um probiótico. Então, ele vai cultivar uma flora bucal e uma flora também de intestino, de estômago, né? Favorável, que vai inclusive ajudar na imunidade, vai ajudar na saúde do bebê. Então, o que acontece, né? A gente sabe que existe no açúcar do leite materno um componente que ele vai estar combatendo bactérias do grupo Streptococcus. E Streptococcus é justamente uma das espécies que causa a cárie dentária no bebê. Então, assim, hoje a gente já sabe, né, por estudos, por revisão sistemática, que é o estudo de mais alto nível de qualidade, né, dentro das evidências científicas, é que a amamentação não gera cárie no bebê. Então, o que gera é justamente o consumo de sacarose. E por vários mecanismos ela vai proteger, até porque, inclusive, ela protege da respiração bucal, que vai ressecar mais a boquinha, diminuindo a salivação e predispondo o bebê, né, ao desenvolvimento de perdas de minerais. Ela vai também
enfim, fortalecer a imunidade desse bebê. Ela é um alimento realmente completo, maravilhoso e que não estraga os dentinhos do bebê. Então, enquanto eles tiverem aleitamento materno exclusivo, a gente não precisa fazer aquela higienização, né? Que antigamente se falava depois de cada mamada passar gaze com água. Não. Justamente porque a gente vai estar tirando esse biofilme protetor e aí sim aumentando o risco do bebê, tá? Então, fiquem tranquilos que não é o leite materno o problema. Isso aí, doutora, só para elas não se confundirem. Quando não nasceu nenhum dentinho, ela vai lembrar que ela vai só vai ser um pouco menos preocupante. Só que ela vai, claro, nos primeiros dias não precisa, porque o leite materno tem toda a proteção, mas ela vai. A gente tem que lembrar que o mesmo chorinho que o nenê tem nos primeiros banhos do corpo, ele também vai ter das primeiras higienizações dentro da boquinha. Então a gente tem que dessensibilizar, né, fazer essa experiência logo, né, doutora? Aí o que você fala para ela lembrar que sem dentinho é um cuidado, com o primeiro dentinho já muda um pouquinho. Isso, né? aí Você só acrescenta. a gente não tem assim uma clareza nas evidências, né? Tem bastante. O benefício real. Tem bastante opinião. Isso, da gente antecipar essa higienização da cavidade oral em um bebê com aleitamento materno exclusivo, né? Justamente porque assim são células, a mucosa ela tem células que vão se renovando, é diferente do dente, ela não tem o risco de cárie, então até o nascimento do primeiro dentinho ou até a introdução de outros alimentos, e aí a gente pode considerar a fórmula também como um outro tipo de alimento para o bebê. Sim. Aí sim a gente pode então entrar com a higienização um pouco mais cedo. E aí vai depender, né? Sempre é importante a gente estar em contato com um odontopediatra, o quanto mais cedo melhor, para ele poder orientar a melhor maneira de fazer essa higienização, como cuidar do bebê e quais as reais necessidades daquele bebê, né, em termos de higienização. Então, hoje mudou um pouquinho porque não existe assim essa clareza de que há evidência na gente de antecipar esse processo, né? Então, em aleitamento materno exclusivo, a gente pode esperar, ou quando nascer o primeiro dentinho, ou quando introduzir outros alimentos. Que bom, obrigada, doutora. Pode continuar, senão a gente vai querer ficar conversando. Vai lá, doutora Raíssa. Olha, agora é uma questão mais ginecológica. Quem tem herpes pode ter parto normal? É verdade que os bebês podem contrair herpes dentro do útero? Isso é um assunto bem dinâmico. É verdade que os bebês podem contrair o herpes dentro do útero, porque é viral, né? Tá na corrente sanguínea. Mas, assim, isso é muito, muito raro. A gente pode ter herpes genital, a gente pode ter herpes na mama. No caso da herpes genital, se as lesões estiverem ativas, estiver lá tudo machucado, estiver presente no momento, a gente contraindica o parto normal. Agora, aquela pessoa que já teve herpes e no momento, ou seja, ela contraiu o vírus, ela vai estar sempre com o vírus, mas assim, no momento não está ativa, não tem problema ter parto normal. Vamos falar de uma coisa que ela não perguntou aqui, mas em relação à amamentação. Pode contrair na amamentação se tiver uma herpes na mama? Pode, é raro, não é fácil de contrair, mas isso não contraindica a amamentação. Pode amamentar do mesmo jeito, certo? Complementando essa pergunta. Certo. Outra pergunta, essa é interessante. Ela é de antigamente, eu acho. Tem problema meu bebê ser amamentado por outra pessoa? Antigamente, havia esses hábitos, né? Vamos pensar lá atrás, tinha as amas de leite que amamentavam os bebês das suas senhoras. Antigamente, a vizinha, estava amamentando, meu leite está pouco, o bebê amamentava. Mas isso não é legal, gente. Por quê? A gente tem risco de doenças infecciosas. Por exemplo, uma HIV, por exemplo. Então, assim, não é indicado, tá, pessoal? Não deve ser feito isso. De jeito nenhum. Sim. Vamos lá.
O que a mãe deve fazer caso não consiga amamentar? É assim, essa é uma resposta que vai mais pro lado do pediatra, né? Mas assim, hoje... E a doutora Lívia também pode, a Lívia pode falar um pouquinho também, doutora Raíssa, mas pode falar que ela complementa. Então, ótimo, ela até pode falar por mim isso aí, porque essa parte é mais do pediatra, mas assim, hoje, gente, tá muito mais fácil você amamentar, porque a gente tem muito recurso. Antes, a gente ganhava o bebê e ficava perdido, a gente só sabia o que a nossa mãe ou o que a nossa avó ensinou. Hoje nós temos muita educação na parte da amamentação. Então, assim, é uma área mais acessível para nós, né? E pode complementar, por favor. Então, realmente, é isso que a gente vê mesmo. Hoje a informação, né? Tem muita informação de qualidade, mas tem muita informação que não é muito de qualidade, né? Então, o fato, às vezes, da mulher, ela está mais isolada, né, da família, da rede de apoio, isso pode dificultar um pouco esse começo da amamentação. Porque muitas vezes se diz que é muito intuitivo amamentar. E às vezes a mãe não consegue colocar o bebê e não sentir dor. Então, nesse caso, as mulheres, elas procuram ajuda, às vezes, de familiares que não tiveram uma boa experiência em aleitamento materno e vão falar, não, vamos fazer tal coisa que não é recomendado, né? E muitas vezes elas chegam para profissionais de saúde que também não têm um conhecimento atualizado em aleitamento. Informam um jeito, ela vai em outro profissional que fala de outro jeito. Imagina a cabeça dessa mãe com várias informações aí desencontradas, né? Então, um dos motivos para eu fazer a especialização em aleitamento materno, que eu disse que da Andréa também, ter uma informação bem mais concisa, né? Mais atualizada e é muito dinâmico. Por mais que te fale, a amamentação está aí desde sempre, existe muita pesquisa e informação nova. Então, o que era recomendado, muitas vezes, até com uma certa base de evidência científica, como a casca de banana, hoje em dia não é para cicatrização. Então, você fala, mas não é mais. Então, se manter atualizado é importante. Então, o profissional de saúde, muitas vezes, vai ser a primeira fonte de informação dessa mulher. E essa mulher, ela vai procurar e vai confiar nessa profissional. Então, é a obrigação nossa estarmos bem informados, atualizados. Então, um congresso, um bom curso, no máximo cada 2 anos, porque muda muito, né, as informações daí, e muito acolhimento. E não somente acolher a mãe, acolher a família, porque a gente vai embora. Quem fica com a mulher lá é a família. Então, não adianta nada chegar para uma mãe e falar assim, você não pode fazer nada, não dá leite, não dá chupeta, não dá leite, não dá chá, não dá nada. E a avó, falando, eu sempre dei para você, e com muito carinho, você está vivo e está bem, né? Que eu estou errada, né? E falar que para uma mãe que ela está errada é muito complicado, porque ela vai estar fazendo o melhor que ela pode porque ela tem. Então, eu penso assim, que a mãe, ela sempre está fazendo certo com as possibilidades dela. E eu, profissional, estou lá para mostrar opções para ela escolher e ela ver se adequa à vida dela. Eu não estou sendo impositiva ou falando que ela está fazendo errado. Eu vou falar, no seu contexto tem essas opções para você conseguir fazer. Você consegue, se adequa, é possível? E junto a gente vai construindo o melhor caminho para as melhores evidências de aleitamento exclusivo, prolongado, tudo, mas sempre com olhar individualizado naquela família. E acolhendo todos, né? Então esse é o grande desafio, eu acredito, do profissional de saúde, conseguir equilibrar aí os pratinhos dessa dinâmica. Isso mesmo. E a próxima, doutora? Vamos lá. Posso ter mastite sem estar grávida? Sim, com certeza. Normalmente a gente pensa na mastite, naquela febre do leite, né? Mas existe mastite sem... Por exemplo, essa semana, eu peguei uma paciente que ela tem uma doença crônica, uma mastite crônica, idiopática, desde muito nova. Então, assim, essa mastite não veio do leite. Normalmente, como que começa a mastite? Acontece alguma pequena lesão, alguma assim, por exemplo, tive uma coceirinha, arranhei a mão e fiz um machucadinho ali. Ali já é uma porta de entrada das bactérias.
E aquela bactéria entra ali, sobe, coloniza e começa aquela infecção local na mama. Então, existe sim mastite que não seja do leite, certo? Sim. Existe um câncer inflamatório. Esse, assim, inclusive, ele é frequente. Porque normalmente o câncer ele é silencioso, né? Mas esse câncer é um câncer inflamatório, que é idêntico. Se você olhar aquela mama, você fala assim, nossa, isso é só uma mastite. Aí você trata. Numa semana você fala àquela paciente, volte que eu vou ver no retorno. Não mudou nada. Segue investigação, porque aquela mastite pode ser um câncer inflamatório de mama. Olha que coisa. Certo? Sim. Deixa eu ver aqui que tem um montão de perguntas, gente. Ah, essa é interessantíssima. Posso tomar pílula do dia seguinte amamentando? É assim, pessoal. Por que dessa dúvida, eu acho? Porque assim, a gente sabe que tem alguns anticoncepcionais que não podem ser usados durante a amamentação. Porque tanto aquele anticoncepcional vai para o leite, como ele também age no organismo da mulher, ajudando a secar aquele leite. Então, anticoncepcionais de progesterona pura não influenciam a amamentação, certo? Então, a pílula do dia seguinte, desde que ela seja, porque existem aquelas que têm estrogênio, existem aquelas só de progesterona. Se aquela pílula do dia seguinte for só de progesterona pura, não tem problema, não vai influenciar o leite, a amamentação. Só que vejam bem, mamães, procurem um ginecologista, conversem com ele. Não é bom ficar usando pílula no dia seguinte. Uma vez, 2 vezes, na terceira ela não vai fazer efeito, na quarta ela não vai fazer efeito, entendeu? Então, assim, o uso frequente dela não tem eficácia, isso é comprovado. Então, converse com o seu ginecologista, não vale a pena ficar usando pílula no dia seguinte. A não ser que tenha casos extremos. Ah, teve uma perfuração do preservativo, algo assim, mas se não, evitem. Não é legal. Em momento nenhum, nem só na amamentação, momento nenhum. Certo? Ah, outra coisa bem legal, ó. Mulheres que amamentam em livre demanda têm menos chance de engravidar? Quem amamenta e não menstrua pode engravidar? São 2 perguntas diferentes. Quem amamenta e não menstrua pode engravidar? Pode. Como assim? Porque às vezes o seu ciclo ovulatório voltou, então você ovulou, e aí no mês seguinte que você vai menstruar. Então ali você já deu a chance, certo? Então é possível não ter menstruado e ter ovulado no começo do seu retorno do seu ciclo menstrual. E enquanto as mulheres que amamentam em livre demanda têm menos chance de engravidar. É o seguinte, a amamentação ela funciona como anticoncepção? Ela funciona sim. Só que desde que esteja sendo amamentação exclusiva e livre demanda, é melhor ainda. Por quê? Quanto mais você amamenta, ou seja, menos tempo você fica sem amamentar, mais o seu hormônio da prolactina está alto e está inibindo a sua ovulação. Então, sim, quem amamenta em livre demanda tem menos chance de engravidar, desde que seja a amamentação exclusiva. Exclusivo. Sim. Obrigada. Uhum. Vamos ver. Ah, amamentar diminui o risco de câncer de mama? É um mito ou uma verdade? É uma super verdade. Amamentar é um fator protetor às mamas. Então, evita sim o câncer de mama. Só que amamentar pelo menos 1 ano. Ah, amamentei só 1 mês. Aí não nem deu tempo de fazer um fator de proteção, né? Nem deu tempo de transformar aquela mama ainda. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui já é a nossa Nutri já falou. O que pode causar diarreia no bebê que mama? Depende da sua alimentação. Ela falou isso para nós. A cólica, a dor, depende do que você está comendo. Então, assim, você tem que observar aquela criança, né? Um exemplo, assim, não quer dizer que você vai dar na sua criança. Você comeu um chocolate. Talvez uma criança vai dar cólica, talvez na outra não. Certo? Então, é muito variável isso. Cerveja preta ajuda a aumentar o leite? Cerveja preta e canjica não aumenta o leite, gente. Isso não existe. Fizeram propagandas, né? Fizeram propagandas. Outra pergunta relacionada, ó. Tá acabando aqui.
uma mulher que já teve parto cesariana só pode ter o próximo filho por meio de outra cesárea? É o seguinte, pessoal. Pela literatura, hoje fala-se que quando você tem um parto cesárea, o seguinte parto não necessariamente precisa ser cesárea, desde que se tenha passado mais de 1 ano do último parto cesárea. Eu vou usar a minha experiência como obstetra. A literatura fala-se 1 ano. Mas eu acredito que a parede do útero, ela está em reconstrução ainda. Então, eu acho mais seguro aguardar. Eu faço, pelo menos assim, eu oriento as minhas pacientes. Aguardar 1 ano e meio a 2 anos para se ter um novo parto. E aí pode ser um parto normal, uma cesárea. Então, assim, resposta para essa pergunta. Um parto cesáreo não contraindica ter um próximo parto normal, parto natural. Diferente, por exemplo, se a paciente tiver 2 partos cesáreos, o terceiro pode ser normal? Pode acontecer, já aconteceu de chegar no meu plantão, uma mãezinha com 9, 10 centímetros de dilatação, já saindo o neném. Eu vou sair correndo com ela para cesárea? Não. Eu vou permitir que acabe de nascer de parto natural. Mas com 2 cesáreas anteriores, tem muito risco de rotura daquele útero. É perigoso. Então, assim, a gente evita. Certo? Mas com um parto cesárea, o outro pode ser normal. Tranquilíssimo. Vamos ver. O tipo de parto interfere na amamentação? Na realidade, não. Ele não influencia na qualidade do leite. O que pode acontecer é que no parto cesárea demora um pouquinho mais para descer aquele leite. Mas não que vai mudar a qualidade, o seu volume posterior, nada disso. Não muda. Vamos lá. Se o leite materno é doce ou salgado, ele mata a sede do bebê? Essa daqui é difícil, gente. É assim, eu acredito que o leite materno não tenha sabor doce ou salgado. E assim, o bebê no começo da vida, né? Ele não tem sede. Então, assim, é o suficiente. Na verdade, assim, ele tem mais de 70% de água na composição. Então, ele mata, né, bem a sede. A gente não precisa complementar com outros líquidos, né? Mesmo em cidades quentes como as nossas, né? E a mudança do sabor, inclusive, ela é influenciada pela alimentação da mãe e ela ajuda o bebê a uma variedade, a uma riqueza maior do desenvolvimento do paladar dele. Mostram que futuramente ele tende a aceitar melhor, né, uma variedade maior de alimentos quando ele é amamentado do que quando ele usa uma fórmula que tem aquela composição monótona e sempre um sabor mais adocicado, né? Porque a fórmula ela tende a ter sempre aquele sabor mais docinho. Então ela favorece, né? O aleitamento sempre vai ser melhor aí nesse sentido. E tem, né, Li, tem o detalhe que a Li falou, que naquele início é o gostinho do líquido amniótico. Né? Né, Li, pode falar um pouquinho, Li, desses primeiros dias, né, também. O bebê, né, ele geralmente nasce assim, meio imaturo para o mundo exterior. Ele nasce que nem outros mamíferos, né, já andando. Você vê na selva, o bichinho nasceu já está andando. Né? Nossa espécie é mais como um canguru, né? Nasce e vai lá pro colo, pra bolsa, tudo que remete o útero, né? Então, o colinho, o cheiro, o chacoalhar, né? O barulhinho, né? Do coração da mãe. Tudo que faz uma lembrança do útero é muito interessante para o desenvolvimento desse bebê. Né? Então, eu falo assim, mas parece que o berço tem espinho. Eu ponho lá, o bebê chora. É porque ele não está, né, fisiologicamente preparado para aquilo. Né? Então, você põe no sling. A gente adaptar esse mundo, principalmente nos 3 primeiros meses, para o bebê, faz uma diferença grande no desenvolvimento. A gente não fica lutando contra o que é fisiológico, né? O que o pessoal tentou colocar aqui que seria bom. Então, cada família, claro, tem uma forma de se adaptar a isso, mas mostrar essas ferramentas como o sling, como os ruídos brancos, né, o contato pele a pele constante, favorece muito o aleitamento materno, né, então é muito bacana. Que bom. Ó, aqui tem Doutora, mais alguma pergunta?
Tem duas perguntas, que eu vou até responder elas já mais ou menos, ó. Compressa de água quente ajuda no leite empedrado? E a outra pergunta, calma aí que eu vou achar aqui. O que fazer quando a mãe tem febre, quando desmama, por que ela tem febre? O que fazer para o leite secar? Na verdade, assim, né? Tem mais ou menos aquela regrinha, né? Compressa quente estimula a produção de leite. A geladinha vai diminuir a produção de leite. Então, assim, para a pergunta que ela fez aqui se eu colocar compressa quente no leite empedrado, vai aumentar a produção, vai juntar mais ali e vai piorar o quadro. Então, tem que ser o contrário. E aí, respondendo a outra pergunta, para secar o leite. Para secar o leite, gente, existe medicação para isso. E a gente pode associar também a compressão daquela mama. Você tem que ficar com ela apertadinha, espremidinha. A gente usa faixas de compressão na mama para aquela mãe associada a medicações. Então, assim, tem que procurar o seu médico, o seu obstetra que cuidou de você, que ele vai te ajudar com isso, com certeza. Então, obrigada, doutora Isa. Veio uma perguntinha que eu consegui ler, que está perguntando da idade ideal do bebê para o desmame. Né? Nós sabemos que até o tema da campanha desse ano foi lembrar desse nome, né? Cadeia de calor. Como todo mundo faz parte do aleitamento materno. O profissional ali, o voluntário, ou o profissional, ou aquela rede de apoio, aquela continuidade do cuidado, se é alguém que a pessoa conhece ou não, às vezes ela precisa de alguém até desconhecido para ajudar. Lembrando que é maravilhoso nos primeiros 1000 dias de vida. E os primeiros 1000 dias é até ele completar 2 aninhos. Por isso que em todas as fabricações ali de indústria, a caixinha de leite, a lata da fórmula, vários alimentos que a gente vê está escrito ali, né? Lembrando que esse produto não é recomendado para menores de 2 anos, aí eles falam, né, dá aquela advertência. Mas pode falar a resposta, doutora, porque não tem mesmo. A doutora Andréia, até se ela tem experiência de ter cuidado de alguém que estava numa luta de desmame, e tanto é que, por causa de não ter voltado à escola, tem mamães, como até o exemplo da Raquel, da Marina, até as mamães que estavam no mamaço, continuaram amamentando porque não tinha escola, e foi bom, ao mesmo tempo foi bom, mas todo mundo tem que se envolver por causa da criança também comer bem. Né? Então, quem gostaria de falar um pouquinho desse assunto? Do desmame, né? Porque essa mãe perguntou, e também, complementando a pergunta, ela perguntou quando desmamar. Então, Quem vou falar gostaria? um pouquinho desse desmame, até porque o Lucas desmamou esse ano, né, no meio dessa pandemia, com 2 anos e 7, 2 anos e 8, quase 3 aninhos. E ele, cada bebê, cada gestação, pode ser até de irmãos, é uma conduta diferente que você vai ter. A amamentação é bacana enquanto for boa para o bebê e para a mãe. Então, mas é bom para o bebê, mas a mãe está sofrendo muito. Então, primeiro que ela vai fazer, ela vai procurar ajuda para saber por que ela está sofrendo. A amamentação não é para ser sofrida, não é para ser dolorosa, não é para ser tensa. Ela é, muitas vezes, cansativa, né? Pela demanda que você tem de ficar com o bebê. Às vezes a mãe, ainda mais nessa modernidade, ela trabalha, ela cuida de muitas coisas, de rede social, está o tempo todo atenta a outras coisas, às vezes não consegue se dividir. Então também vai da sociedade, né, tentar ajudar essa mãe, não sobrecarregar ela para ela poder se dedicar a esse bebê se for interesse dela. Então, se for interesse da mulher amamentar esse bebê, quanto mais ajuda e rede ela tiver, melhor. E muitas vezes essa mulher, ela começa a querer desmamar e o bebê tem 1 ano e meio, ele já começa a entender. Então, assim, é interessante o bebê ter uma idade para você conseguir conversar, que parece que não entende, mas enfim, conversar e fazer um desmame muito gentil, muito tranquilo, né? O desmame começa com 6 meses na introdução alimentar, para você ver como ela tem que ser suave, esse desligar aí da amamentação. Então, o bebê começa a conhecer os alimentos, 6 meses, tanto no BLW,
tanto como em outros tipos de introdução alimentar, com os alimentos mais, né, massadinhos. Até 1 ano, o principal alimento do bebê é o leite, né? Ou leite materno ou a fórmula. O alimento ainda sendo reconhecido, né? Então, quando teve realmente essa introdução alimentar a partir de 1 ano, o bebê já estabeleceu essa alimentação, depois de 1 ano e meio, 2 anos, tem uma chance de conseguir conversar e fazer essa transição suave com o bebê. Existem consultoras que se especializam no desmame. Para você ver como é um processo interessante que a gente não pode negligenciar, né? A gente trata muito de como amamentar, de manter a amamentação, tudo, e o desmame também é um processo que faz parte. Então tem que ter cuidado de forma carinhosa, né? Escutar, não pode ser um tabu, como nada deve ser tabu, porque isso leva as mulheres a sentirem culpa, a se sentirem isoladas. Nem todo mundo quer amamentar muito, ninguém precisa seguir uma regra. Então, conversar com essa mulher, como que ela vai fazer, né? Seguir, como está sendo para ela. Muitas vezes ela está cansada e ela fala, não aguento mais, não quero desistir. Aí você fala, tenta descansar, dormir. Ela dormiu, eu tô ótima, ganhei fôlego aqui, tô bem. E tem outras que não, fala, não, para mim já está decidido tal, como que eu vou conduzir de forma mais carinhosa possível. E aí existem várias ferramentas. E tem as mulheres que precisam de mamar. Fala, eu vou fazer uma cirurgia, eu vou fazer alguma coisa que eu não posso. Como que eu vou conduzir, né, esse desmame, não tão suave, mas também de forma carinhosa, é possível sim. Então, procure apoio, né, de uma especialista curso de desmame, que tem mais ferramentas para isso. Que bom, que bom. Obrigada, doutoras. Na verdade, a gente teria que dar uma finalizada, porque se deixar, a gente vai ficar aqui. Vocês já fizeram um print? Se vocês puderem fazer. Porque aqui eu não estou conseguindo. Obrigada, doutora Raíssa. Faltaram algumas dúvidas aí? Tinha mais perguntas? Doutora Raíssa, tinha mais perguntas? De leite, ó. Sobre armazenamento de leite. Da imunização. A Raquel colocou da imunização da nenê através do leite materno. Armazenar o leite materno. Qual a forma correta para você, retirar e armazenar, né? Então, você pode fazer a extração do leite, né? Massageando as mamas, usando um recipiente limpo. Para doação de leite, é importante que seja de vidro, para conseguirem fazer o processo, né, no banco de leite. Em casa, pode dar potinhos, né, livre de BPA, que é um plástico que não solta essa substância. Então, faz essa extração de leite, né, nesse potinho. Na geladeira, tem umas 12 horas e no freezer, uns 15 dias. Essa é a recomendação da Anvisa, mas existem outras literaturas internacionais que falam de muito mais tempo, porque o leite materno, ele é tão incrível, ele é tão vivo, que ele meio que se protege e tal. Mas eu acho muito interessante seguir a Anvisa, que são leis e recomendação daqui do Brasil, o clima daqui, para tudo estudado aqui. Então, 12 dias na geladeira e 15 dias no freezer. Que bom, a gente resumiu, né, Li? Muito assunto que a gente queria falar. Aí, só para terminar, essa questão que não deu tempo, né, doutora Raíssa, a pergunta de como posso imunizar o meu bebê através do aleitamento? Claro, a gente sabe que o aleitamento já é a vacina, o leite materno já é uma vacina para ele, passa os anticorpos, mas eu acho que a pergunta tem um pouco a ver sobre a pandemia, né? Então, eu acho que a mãe vacinada, né? Até a Lívia falou um pouquinho na rádio, a mãe vacinada passa os anticorpos e protege o bebê também? Sim, sim. Por isso a importância de vacinar as gestantes, né? Tem vários que ficam morrendo de medo aí, mas já tem estudos falando que o bebê nasce imunizado. Então, vale a pena se vacinar, sim, com certeza. Vamos caminhando, né? Vamos caminhando, vamos tendo força. Obrigada pelo carinho de todas. Doutora André, se você quiser fazer se a doutora Aissa estiver precisando também, tá? Ficar aí no plantão, se quiser fazer as últimas colocações. Então, eu vou falar, eu queria agradecer, gostei muito de todo mundo aí, das perguntas, aprendi um monte. Sempre aprendendo com vocês, né? Uma delícia. Nós também, quero agradecer obrigada. a oportunidade, mas eu vou ter que sair agora rapidinho. Tá bom? Obrigada, doutora. Bom plantão. Bom plantão. Vamos continuar em unidade. Obrigada. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau. Doutora Andréia, se você puder falar um pouquinho, umas últimas colocações, o que você acha que deve complementar.
né? Nós não vai ser a primeira, quer dizer, vai ser só a primeira das lives, né? Porque eu acho que mesmo que voltar presencial, vamos tentar combinar logo, né? Mais uma conversa, mais um tema. Obrigada pelo carinho, por ter aceitado. Sabemos da sua luta, né? É como você Pode falou, falar. assim, né? A gente tem assunto para ficar até amanhã aqui ou mais, né? Mas é isso aí, gente. A amamentação é uma maravilha. A Raquel, né, que estava trazendo a pergunta da imunização, o Dr. Carlos Gonzalez, que é um médico pediatra espanhol, especialista em aleitamento materno, ele fala que se existisse uma vacina com todos os benefícios que o leite materno oferece, os pais pagariam a fortuna que fosse para oferecê-la. E, gente, tá aí de graça, né, para todo mundo. Claro que às vezes a gente enfrenta aí alguns desafios nesse processo, justamente porque a gente desconectou com a nossa sabedoria, né, ancestral, digamos assim, de amamentar. Mas isso é superável. Então, a grande maioria das mulheres tem a capacidade de amamentar desde que ela tenha um bom apoio. E é por isso que a gente está aqui nessa Semana Mundial, falando de responsabilidade de todos, né? Que é todos mesmo, desde do marido, da sogra, da mãe, da vizinha, da tia, dos cunhados, daquele que passa na rua e vê uma mulher amamentando, né? Em vez de fazer cara feia, né? Fala, olha isso aí, que legal. Né, para a gente naturalizar mesmo, nós profissionais de saúde, as escolas, gente, é muito importante as escolas também se prepararem, porque quando as mães precisam voltar ao trabalho e os bebês precisam ficar, né, com outros cuidadores, para que esses cuidadores saibam como oferecer o leite materno sem atrapalhar o aleitamento, sem atrapalhar a saúde, o desenvolvimento do bebê. Então, é um compromisso social dos políticos, né, para que tenhamos políticas públicas de proteção, apoio. Enfim, estamos aqui unidos para isso, pelo melhor aí para as nossas crianças e para os nossos bebês. Obrigada Que pelo bom, doutora convite, Andréia, meninas. obrigada. Obrigada pelas palavras, né? Vamos ter essa esperança, a gente sempre falou, né? A gente se conheceu, eu falei, nossa, peraí, doutora Andréia, Foi espera aí, eu quero sintonia conversar com você. imediata, né? Verdade, Andréia, né? Eu falei doutora, mas assim, mais por respeito, né? Nós somos colegas. Né? Só queria mostrar para você ó, o nosso folderzinho. Olha só, a Raquel, mamãe oficial Gami, a Elo, bebê oficial Gami. Nós fizemos um folderzinho explicativo. Né, tem umas dicas bem legais que a Lívia ajudou, a Carla ajudou, algumas voluntárias ajudaram, a Andresa que está chegando aí, as voluntárias, agradecemos muito os voluntários técnicos aqui, o Leandro, o Marcelo. Eu nem vou começar a falar os nomes, porque eu quero agradecer do fundo do coração todos que estiveram comigo, né, nesse sonho, estão comigo continuando no sonho, aqueles que até não estão mais pertinho, mas estão dando força para a gente continuar caminhando. Porque é uma somatória de ações, né? A gente não vai conseguir sozinho. E aqui a gente colocou também os dados das redes sociais, né? Os dados da entidade, é uma entidade sem fins lucrativos, o apoio da Prefeitura, da Santa Casa, da Secretaria de Saúde. E lembrar que o mamaço da sede, a nossa sede é na Euclides da Cunha, vai ser realizado no sábado, dia 21. O bazar vai estar aberto, que é o brechó, das 9 às 14. E as mamãezinhas que puderem chegar para ter um acolhimento, ela vai receber ali um suquinho, vai tirar dúvida, a gente estava mais perto, vai estar mais perto dela. Não só as cadastradas, quem quiser também chegar aqui, nós pedimos para chegar entre 10 e meio-dia, estão convidados. Obrigada aos colegas que entraram na live, profissionais que entraram na live, amigos, colegas, e vai ficar gravada. Agradecemos todos que já seguem as redes sociais. Né, eu agradeço muito a Lívia, que eu falo assim, Li, claro que a gente quer ir para Brasília com você, ou que você volte sempre, né, e a gente vai ter essa parceria com certeza junto. Obrigada por tudo. Obrigada, doutora Andréia. Muito obrigada, Li, não tenho palavras para agradecer mesmo. A Flá, que aí acabou saindo um pouquinho antes, que ela acaba cuidando muito das crianças, eu acabei não comentando, eu e a Andréia temos filhos mais velhos. Então, como eles são mais velhos, a gente quer até relembrar, né? Dá até vontade mesmo, de tanto que a experiência foi boa. Mas eu tive a oportunidade de amamentar 2 anos e 2 meses cada um. E é graça.
É graça, porque a gente percebe pela saúde deles. Muito obrigada pelo carinho, pelas partilhas. Li, muito obrigada. Nós estaremos juntos esse mês até o final do mês. E com certeza a gente vai querer te ver esse ano ainda. Obrigada, doutora Andréia. Fica com Deus. Obrigada a todos, Raquel, todos que estão dando força, todos que estão apoiando, todos da diretoria, as entidades que estão próximas do GAMI. Muito obrigada pelo carinho. Boa noite. Deus abençoe. Parabéns, meninas. Trabalho lindo. Obrigada. Fica com Deus. Igualmente. Até.